Ei, homem de Deus, ei, mulher de Deus, Deus te abençoe nesse dia, que o Senhor possa te abençoar com toda sorte de provisão. Eu quero entender alguns propósitos daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, e hoje, meditando na palavra, o Senhor falou comigo a respeito de ambientes, a respeito de mudanças, dentro do nosso interior, dentro dos nossos pensamentos, sabe? Eu tenho aprendido muito com Deus porque ninguém muda o ambiente com as mesmas declarações. O interessante é que às vezes as pessoas querem mudar os ambientes da onde estão com as mesmas declarações. Por exemplo, eu quero viver o melhor de Deus, mas não tenho atitude para viver o melhor de Deus. Eu quero viver as promessas de Deus, mas não busco o Deus das promessas. E aí não adianta você querer ficar questionando a Deus dentro daquilo que você não tem feito, dentro daquilo que você não tem buscado. Então não adianta você querer argumentar com Deus nas mesmas diretrizes, nas mesmas palavras, orar nos mesmos sentidos todos os dias, mas não ter mudanças. Não tem mudanças dentro do teu interior, não tem mudanças dentro do teu caráter, não tem mudanças dentro da tua posição ou dos teus pensamentos, atos, gestos, forma de agir. Então não adianta você ficar relutando com Deus, achando que Deus vai fazer alguma coisa por você, se você não tiver uma declaração diferente, se você não mudar o ambiente da maneira que você tem se expressado, sabe? Eu tenho aprendido muito com Deus, porque eu tenho visto pessoas ainda nesta pandemia dizendo, eu tenho que ficar em casa, mas sai todo dia para trabalhar, sai todo dia para ir para a escola, sai todo dia para fazer as coisas, e quando se trata de igreja, não querem saber de buscar a Deus, não querem saber de ter uma comunhão com Deus, sabe, amado? Às vezes não adianta a gente ficar com declarações, e às vezes são pessoas que já viveram o melhor de Deus, já viveram promessa, já viveram o melhor de Deus no seu envolvimento, já viveu o melhor de Deus nas palavras proféticas daquilo que Deus fez. Mas você já reparou que tem pessoas, amado, que dentro do seu interior tem às vezes até enganado outras pessoas, mas é automático você, às vezes, com as mesmas declarações, com as mesmas palavras, amado, mas não muda o seu interior, não muda a forma de sentir, não muda a maneira de agir, amado. As pessoas ficam dizendo dentro do seu coração, é o inimigo, o inimigo é isso, o inimigo é aquilo. Às vezes não é o inimigo, às vezes é você que não muda as suas declarações, é você que não muda o seu comportamento, é você que não muda a tua maneira de agir. Você está linkado a pessoas que têm trazido sobre a tua vida consequências e você não tem enxergado isso. Você não tem vivido os milagres de Deus, não por causa de Deus, mas por causa de você, por causa das suas atitudes, da maneira que você tem declarado, da maneira que você tem falado, amado. Eu tenho aprendido isso muito com Deus. Ninguém muda ambiente com as mesmas declarações. Ninguém muda os ambientes onde estão se não tiver uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. Gideão, quando Deus chamou ele, amado, ele começou a questionar Deus, porque ele estava dizendo para Deus, eu sou o menor da casa do meu pai. Lá em Juízes, capítulo 6, no verso 15 e 16, a Bíblia diz assim, no verso 15, e ele disse, meu Senhor, como eu livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Olha isso. Ele está declarando, a minha casa é a mais pobre, a minha casa é a menor, a minha casa, sabe, ele já estava trazendo sobre ele o peso, amado, ele já estava trazendo sobre ele as consequências daquilo que eu não sou ninguém, eu não posso nada, eu não sou assim, eu não posso, a minha família é menor, não tenho condições de livrar Israel. O que Deus falou para ele, amado? No verso 16, Deus responde para ele, o Senhor disse, portanto, hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um homem só. Ou seja, quando Deus está no controle da vida de um homem, Deus se responsabiliza por aquilo que ele fala. Agora, os atos, amado, não cabe mais a Deus, cabe a você tomar atitude. Cabe a você encarar os problemas daquilo que Deus tem colocado na tua vida, para que você possa assumir um comportamento e fazer as coisas diferentes.
Às vezes, amado, as pessoas ficam a vida inteira, eu vejo pessoas a vida inteira, amado, não muda de comportamento, não tem declarações de bênção para a tua vida, arrumam desculpa para tudo, mas não querem fazer as melhores coisas dentro dos ambientes onde estão. Às vezes trazem consequência para si próprio. E Deus, amado, dá estratégia para Gideão, dizendo: Gideão, eu sou com você. E aí Gideão, ele se posiciona, amado, e no capítulo 7 de Juízes, no verso 13, Gideão vai escutar o que está acontecendo no arraial. Por quê, amado? Porque Deus prepara homens para estar pelejando junto com Gideão, e a Bíblia diz que ficaram só 300 homens escolhidos por Deus. Deus não precisa de uma multidão para reverter a tua história. Deus não precisa de grandes movimentos para mudar a tua história. Não, Deus com o estalar de dedos, ele pode mudar a tua história, amado. O problema é os ambientes que você tem andado, os ambientes que você tem declarado, a maneira que você tem agido. Você já experimentou lá atrás do melhor de Deus e hoje você está mudando o foco daquilo que Deus determinou sobre a tua vida, e você quer viver as mesmas declarações, você quer viver as mesmas promessas de Deus? Não tem. O ambiente que você está querendo viver não pode ser de um modo transformador na tua vida se você não assumir aquilo que Deus determinou. A Bíblia diz que Deus levanta 300 homens para ajudar Gideão, amado, e quando ele vai prescrutar, ele vai ouvir o que está acontecendo lá no arraial, e quando ele chega perto, tem 2 guardas falando, e esses guardas, eles começam a pronunciar lá no verso 3, diz assim: quando pois Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos medianitas e chegava até a tenda, e feriu e caiu e transtornou acima de baixo para cima e ficou caída. No verso 14, e respondeu seu companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os medianitas e todos estes ao arraial. O que Deus propôs para ele, amado? Ele precisava ouvir, amado, algo que Deus falou através daquele sonho que deu aos guardas. Os guardas não estavam vendo ele, mas eles estavam conversando entre eles, dizendo: olha, um pão de cevada torrado, aleluia, rolava sobre os medianitas. Ou seja, Deus estava dizendo para eles que Deus estava dando na mão, amado. Ele precisou ouvir ali, aleluia, a respeito daquilo. O trigo naquela época, quem comia era o pessoal da alta renda, só que a cevada era o pessoal de baixa renda. Então o que Deus estava usando ali? Deus não podia falar para eles: olha, eu vi um trigo. Não, Deus falou a respeito de uma cevada. Por quê? Porque Gideão já tinha falado a respeito que ele era o menor da casa de pai. Então Deus usou a estratégia para dizer para ele que ele precisava ouvir, amado. Então quando Deus fala, Deus, ele propõe aquilo no coração daquilo que é determinado, e Deus falou para ele para que ele pudesse entender. Deus foi claro para ele, amado: você se achou menor, então você vai, aleluia, vai ser como uma cevada. E ali, amado, Deus deu estratégia para ele vencer, para ele encarar. Ele volta para o acampamento dele, amado, com convicção daquilo que era necessário. Ou seja, às vezes nós temos que assumir a posição daquilo que Deus estava falando a respeito de nós, amado. Quando Deus deu estratégia para Gideão, Deus estava dizendo para ele: olha, você precisa de mudanças no seu comportamento, você precisa de mudanças na sua atitude, você precisa de mudanças nas suas declarações. O que eu quero dizer para você hoje, meu irmão, minha irmã? Você precisa de mudanças nos ambientes que você está convivendo. Você precisa começar a declarar nos seus lábios, amado, aleluia, a maneira que você se expressa. Você precisa mudar o ambiente você não consegue mudar o ambiente onde você está, amado, com as mesmas declarações do passado, com as mesmas argumentações do passado. Isso é aquilo, sabe? Tem gente murmurando, reclamando, questionando a vida inteira, não vai chegar a lugar nenhum. Sabe aquela coisa, só vive chorando, só vive mendigando, só vive trazendo palavras contrárias, amado? Não, nós somos escolhidos por Deus. Quando Deus escolheu a minha vida, Deus escolheu a sua vida, é para que a gente dê certo. Então não fica aí questionando, achando que as coisas vão ficar da mesma maneira.
maneira, tudo depende da maneira que você vai agir, tudo depende das declarações, do ambiente que você está. Você pode mudar o ambiente que você está com as suas declarações, com os seus gestos, com a sua maneira de agir, com a sua maneira de interceder, porque tem gente, amado, que pode mudar de casa, mas não muda de ambiente. Eu acho que você não me entendeu. Tem gente que muda de lugar, tem gente que muda de ambiente, mas dentro de si não mudou, aleluia, a forma de agir, não mudou o jeito de agir, e vai começar a atrapalhar aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Então não adianta, amado. Você pode mudar de igreja, você pode mudar de casa, você pode mudar de ambiente, amado, se você não mudar o ambiente dentro de você. Eu costumo dizer, amado, que às vezes você precisa entender o propósito de Deus naquilo que Deus tem sobre a tua vida, porque quando Deus prometeu para você, Ele iria cumprir aquilo que Ele determinou. Então começa a mudar, a assumir as declarações de bênção para a tua vida. Não fique mudando os ambientes com as mesmas declarações, não fique mudando os ambientes com as mesmas argumentações. Eu não posso por causa disso, eu não posso por causa da pandemia, eu não posso por causa daquilo, eu não posso por causa daquilo outro, sabe? Fique inventando desculpa para aquilo que Deus quer fazer na tua vida, e depois não venha reclamar que Deus não quer agir na tua vida. Não questione aquilo que Deus tem, amado, aleluia. Ninguém muda os ambientes com as mesmas declarações. Você tem que trazer sobre a tua vida o melhor de Deus, para que você possa viver o melhor de Deus, amado. É necessário você ter declarações de bênção para a tua vida, declarações de bênção para a tua família, e entender que existe um propósito da parte de Deus em nome de Jesus. Assuma a posição que Deus te determinou, assuma a posição que Deus trouxe para a tua vida, amado. Nesse dia, aleluias, assuma o que Deus determinou sobre você. Preste atenção nisso, ninguém muda o ambiente com as mesmas declarações, aleluia, ou argumentações. Agora, quando você tem a grandeza de Deus sobre você, você vai viver o melhor. Vira a página do passado, vira a página, aleluia, da tua história. Eu vejo às vezes líderes, pastores, eu vejo às vezes homens de Deus, mulheres de Deus, com as mesmas argumentações, com o mesmo chorinho, com a mesma questão, com a mesma diretriz, não muda. Aí depois quer mudar os ambientes, como? Não consegue. Por quê, amado? Porque não tem uma visão de águia, não consegue entender o propósito de Deus. Vamos orar, amado. Vamos buscar em Deus aquilo que Deus determinou sobre a nossa vida. Vamos fazer a oração do Pai Nosso juntos. Se você está aí, para um minutinho, sabe? Entenda que Deus pode fazer algo diferente na tua vida. Entenda que há um propósito da parte de Deus no nome de Jesus. Vamos orar junto. E eu creio, amado, que o Senhor vai te abençoar com toda sorte de provisão. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém, Jesus. Amém, meu irmão? Se você gostou aí da mensagem, deixa o seu joinha, curte aí em nome de Jesus. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, aleluia. E olha, compartilha com seus irmãos, compartilha essa mensagem, porque com certeza tem pessoas que precisam ouvir. E eu tenho certeza, amado, que você pode ser um canal de bênção na vida dessas pessoas. Amém, meu querido? Deus te abençoe nesse dia, que olha, mude as suas argumentações, mude as suas declarações, não fique no passado, não fique questionando, não fique olhando para trás, porque senão, amado, você não vai viver o presente. Deus te abençoe.